Hoje eu gostaria de constelar a minha ansiedade. A ansiedade tem uma situação onde a ansiedade é maior? Quando é que você sente a ansiedade? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? Eu trabalhei como professora por 32 anos, então, aí quando saía alguma coisa fora, assim, que eu não conseguia cumprir, né? Que não ia certinho como tinha planejado, eu já ficava angustiada e queria que fosse daquele jeito que eu planejei. E eu vejo, assim, ó, que na minha vida é mais ou menos assim. Quando eu me determino alguma coisa, né, que não sai como eu espero que seja, eu fico angustiada, eu fico ansiosa, eu fico procurando jeitos, maneiras de que aquilo aconteça como eu acho que deve acontecer. Entendi. E, É, e às o que eu tô vezes, ouvindo, o que eu tô ouvindo é que você tenta controlar tudo para as coisas saírem do jeito que você entende que é melhor, que te mantém sob controle. Daí, quando as coisas não acontecem, é quando vem a angústia, né? verdade, é assim mesmo. É, mas parece que a angústia veio depois, né? Na sequência lógica, né? Temporal, parece que a coisa, algo foge do controle, aí aparece a angústia, né? E se É. eu te contar que não é assim, que não Não, é, não, não, não é, não é as coisas saírem do controle que geram a angústia. Ela só aparece, ela só deixa de estar escondida, entendeu? Ou seja, ela já está escondida, já está. E o controle é para evitar contato com o sentimento. É que se chamou de angústia, mas por trás da angústia seria o quê? Seria tristeza, medo, raiva. eu acho que uma mistura de tudo isso daí. Tem dias que eu sinto medo, tem dias que eu sinto raiva, tem dias que eu sinto tristeza. Ah, então, quanto de raiva de 0 a 10, quanto de medo de 0 a 10 e quanto de tristeza de 0 a 10. Quando eu tenho esses sentimentos, Isso, é, quando as coisas. Ó, você disse assim que a ansiedade tem a ver com você perceber que você precisa ter tudo certinho. Você precisa controlar aham, para as coisas saírem de um jeito já pré-definido. E aí, quando as coisas não acontecem desse jeito, vem a angústia. Ou seja, a ansiedade está ligada ao controle. Quando o controle não pode acontecer, vem a ansiedade. Mas também vem a angústia, né? O interessante é que você fez um caminho onde você falava da ansiedade, daí você falou do controle. Quando as coisas não saem como você gostaria, vem a angústia. E aí, em relação à angústia, é quando eu faço a pergunta, de 0 a 10, quanto de raiva, medo e tristeza? eu acho que a tristeza é maior. Vamos colocar assim um 9 de tristeza. Raiva não muito. Raiva talvez um 5. 5. E E medo? medo um 7. Mas eu acho que a maior, o que me incomoda mais mesmo é a tristeza. E esse é o caminho que a gente faz. A gente olha para a tristeza, porque a tristeza é uma parte nossa. E a gente entende mal ela. Como a tristeza é uma dor, a gente quer fugir da dor. Mas toda tentativa de fugir da dor só aumenta. Porque a gente vai escondendo, vai colocando embaixo do tapete. Daqui a pouco tem uma montanha embaixo do tapete e não dá para ignorar mais. Entendeu? Daí o que a Uhum, gente faz é olhar para a tristeza. E você viu como a gente foi decompondo? Partiu da ansiedade. Aí eu perguntei em que aham. situação a ansiedade surge. Daí você falou que você gosta de ter tudo certinho, de planejar tudo. E aí eu perguntei quando você não consegue, quando sai diferente. Aí você falou, veio uma angústia. Uhum. E aí essa angústia tem que emoções por trás? Tristeza, raiva e medo. Porque essas são emoções básicas. Essa tristeza, raiva e medo todo mundo sente. Nem é um aprendizado, é o nosso lado animal que sente tristeza, raiva e medo. Os animais sentem também. Cachorro, boi, sente tristeza, raiva e medo. E, então é biológico. Mas aí a gente não aceita essas emoções porque a mente quer fugir da dor. Só que fugir da dor da tristeza faz ela aumentar.
E olha o mecanismo, olha como funciona. Toda tentativa de que as coisas saiam certinhas é para evitar contato com essa tristeza. Então, quanto mais se esforça para as coisas saírem certo, mais a vida vai mostrar que a gente não controla. Então acaba não saindo como a gente gostaria. E esse é o ponto. Porque qual que é o que quebra esse círculo sem fim? Olhar para a tristeza. Ao invés de controlar para não sentir a tristeza, o caminho é olhar para a tristeza. E nesse olhar para a tristeza, ela diminui. E aí não precisa controlar tanto. Ou, se você não conseguir controlar, não vai ser um incômodo. Entendeu? Se eu perguntasse só a angústia, quanto é a angústia, se der uma intensidade para ela de 0 a 10? Só a angústia seria quanto? 11. 11? Ah, porque ela soma tudo. A angústia É, junta tudo, né? Ela junta a mistura de raiva, medo e tristeza, então ela é bem maior. E a ansiedade? Quanto é, e aí, quanto é a ansiedade? e aí, ansiedade? Ansiedade Quanto é é a... diário, né? Eu sinto ansiedade tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. Até quando eu estou fazendo um jantar, por exemplo, né? Se eu vejo que eu me atraso um pouco, que saiu alguma, né? Eu quero, tô ali, faço até às vezes algum exercício de respiração para ver se eu controlo a minha ansiedade. Sim. E quanto é de 0 a 10? Ela é contínua. Isso é bom porque daqui a pouco a gente vai olhar para a tristeza e você já vai poder perceber uma mudança na ansiedade. Quanto que é a ansiedade de 0 a 10? 10. Vou 10? botar Tá. 10. Legal. Porque essa é a nossa referência da mudança que vai acontecer. E tem mais uma coisa. A ansiedade, eu vou explicar um pouco sobre a ansiedade antes da gente fazer a constelação. Mas a ansiedade é um treino, sabia? Que a gente treina para ser ansioso. A gente repete muito. É? Você nunca tinha pensado nisso? Que você treinou para ser ansiosa? É? O treino da ansiedade é pensar no futuro. Toda vez que você pensa no futuro, em algo que vai acontecer, você fica ansiosa. É um treino. Porque o contrário disso é ficar no agora. Ou seja, isso é válido para qualquer pessoa, também é universal. Sempre que a gente pensa no futuro, em algo que não está aqui, a gente fica ansioso. Porque a gente está colocando a atenção em algo que não está disponível. Então isso é um treino. Só que a gente repetiu tanto que ficou automático. Aí a gente chama de ansiedade. Então a ansiedade é querer o que não está presente. Certo? Certo. Verdade. Então, uma forma de você mudar isso por conta própria no seu dia a dia é fazer fazer o treino certo, na verdade. Você treinou algo que você não quer. Então agora você precisa destreinar. A forma de destreinar é você escolher intencionalmente manter a atenção no que você está fazendo no momento. Se você está cozinhando, é a atenção nisso. Mas sabe o que impede essa atenção no que você está fazendo no momento? A tristeza. Entendeu como a coisa... Então é quase como se fosse assim, o treino não foi consciente, o treino foi para evitar a tristeza. A angústia tem a tristeza... o Constelágua perguntou a angústia. Então, Constelágua, quando eu perguntei para a Jaqueline quais são as emoções por trás da angústia, e normalmente emoções básicas é tristeza, raiva e medo. Então, a angústia por trás tem ou tristeza, ou raiva ou medo, ou uma combinação delas. Então, quando eu levo a atenção para a tristeza, eu estou indo para a raiz por trás da angústia. Quando mudar a relação com a tristeza, a gente vai ver que também muda com a angústia em alguma medida. E quando a gente mudar a relação com a tristeza, depois com o medo, a angústia pode ser que talvez até desapareça. Então, bom. Então, entender esse treinamento é que agora o treinamento, quando você fala que você observa a respiração, isso já é uma compreensão de que você precisa exercitar a atenção no momento presente. Então, de alguma forma, você já tinha entendido que a atenção vai para o futuro e aí tem sofrimento. Daí, a gente olha para a tristeza. Se eu perguntar para você, eu poderia pegar um bonequinho. Eu poderia pegar um bonequinho aqui e dizer para você que o bonequinho representa
Mas nem sempre, bom, não posso dizer que nem sempre funciona. Com a imagem do pensamento, que é a minha preferência de trabalhar, 99% das vezes funciona. Com os bonequinhos, às vezes a pessoa fala e não sente nada. Então, se precisar, eu pego o bonequinho, tá? Só para saber que tem a opção aqui. Mas se a gente trabalhar com a imagem mental, a experiência é mais direta e eu consigo saber se você está conectado ou não com a imagem. Com o bonequinho, eu posso falar para você dizer as palavras, você fala e não muda nada. Isso acontece às vezes. Principalmente para pessoas controladoras, ansiosas e etc. Porque comigo não funcionava. E eu fui, ainda sou controlador, porque tem uma coisa interessante que é o seguinte, por mais que você não queira controlar, você vai sempre controlar, porque já é um lado também muito forte. Então você não precisa se preocupar em controlar. Você pode pensar na aceitação. Eu ia falar mais um exercício que você pode experimentar no dia a dia, que é você exercitar pensar na gratidão. Pensar na gratidão, pensar nos motivos para ser grata pelo que você tem no momento, é uma forma de exercitar a atenção no agora e também o bem-estar. Quando a gente pensa no futuro, em algo que não está disponível, seja bom ou ruim, a gente sofre. Porque a gente quer uma coisa que não existe. Só existe o que existe no momento. Por mais que a gente, vamos dizer, por mais que a experiência fale que algo vai acontecer, que você marcou com alguém e a pessoa vai chegar, ou seja, que algum compromisso vai acontecer, ainda assim, só existe quando acontece. Entende? Muitas coisas podem acontecer no meio do caminho. Então, a gente sofre sempre que a gente quer algo que não está presente. Isso dá para dizer que é uma lei universal. E, inclusive, é um ensinamento do Buda. Um dos ensinamentos do Buda é todo sofrimento decorre do apego. O apego é querer uma coisa que você não tem. Melhor, é querer uma coisa que você tem, daí você não tem ela, sofre. Ou não querer ter e tem, e aí sofre. Tá? Se eu perguntar, Jaqueline, para você, pensa na tristeza, essa tristeza que está 9, pensa nela como a sua criança que está triste. E me fala que idade ela tem e onde ela está, se ela está perto ou longe. Uns 10 anos. E ela está perto ou está longe? Tá perto. É bom ter ela perto ou incomoda? Não sei te dizer. Sentimento. Sentimento, Sentimento tipo, por exemplo, triste. incomoda? Incomoda? Ou é bom? Se você Incomoda. afasta ela, é isso, essa é a resposta que eu preciso. Porque senão estava bem. Se ela não incomodasse, quer dizer que estava bem. Mas ela está triste, né? Por isso que ela incomoda. Incomoda. Certo? E é provável que outras pessoas tristes perto de você também incomodavam você. Se você pensar, momentos em que teve alguém triste por perto, é provável também que você evitava ficar perto da pessoa. Ou falava para a pessoa, não fica triste, por quê? Ou seja, é como se a tristeza não fosse bem-vinda, porque é essa relação que você tem com a Jaqueline de 10 anos. Mas aí você fala para ela, você diz para ela, eu vejo que você está triste. Vejo que você tá triste. E está tudo bem, você pode sentir tristeza. E tá tudo bem, você pode sentir tristeza. Observa que muda. Me Melhor? dá um Igual? calor. Um calor? Não, um calor aqui no coração. Isso. E esse calor é neutro, é bom ou ruim? É bom? É bom. É bom. Isso. É bom. Aquece o coração. Eu só perguntei para É, confirmar. Aquece o coração, ou seja, você está conectando com as suas emoções. aham. Todo controle é para evitar contato com elas. Então, o lado controlador vai poder relaxar. Porque para controlar, a gente tem que criar tensão. Quando você se conecta com as emoções, e o que a gente está fazendo é isso na prática, o lado que controla pode descansar. Porque quem é controlador não se permite descansar, tem que dar conta de tudo. Né? Ou se descansa, se sente culpado. Né? Verdade, é. Então, e aí quando você está bem com as suas emoções, fica mais fácil de lidar.
A tristeza, ela tem uma intenção positiva. As emoções, tristeza, raiva e medo, cada uma delas estão conectadas a necessidades que precisam ser atendidas. Quando a tristeza aparece, ela tá aparecendo para indicar, tem uma necessidade não atendida. Aí a gente precisa querer saber qual é a necessidade para atender. E só a gente que pode atender essa necessidade. Se eu perguntar para você o que a tristeza traz de bom, ou que necessidade ela gostaria de ter atendida, o que poderia ser? A tristeza da criança ou a Ou a minha sua. hoje? É a mesma. Só pode. É, o cuidado. Sim, necessidade de cuidado. Ou seja, mas o cuidado consigo. Vem a tristeza para falar, olha para dentro e cuida de você. Nesse sentido que você falou, né? Ou Sim, você. Isso, é isso. A tristeza vem para poder fazer a gente se recolher. Quando vem a tristeza, o saudável é se recolher. É se afastar das pessoas. Porque se você está com as pessoas, você não está com você. Então, quando vem a verdade. tristeza, e o movimento natural é esse. Quando a gente está triste, a gente fica mais quieto. A gente se recolhe. E está tudo bem, porque esse é o movimento. A tristeza é um chamado para olhar para dentro e para cuidar da gente. Além disso, além de cuidar da gente, um chamado para o autocuidado, também é um chamado para rever a forma como a gente leva a vida. Se a gente estiver fazendo algo que não faz sentido, a tristeza chega para falar, olha, não é essa forma. Pensa aí, encontra outro caminho. Entendeu? Uhum, Porque a entendi. tristeza fala de sentido e de propósito, que vem do coração. Então a tristeza fala o quanto a gente está no caminho do coração e o quanto a gente está no caminho da mente. A mente é muito rápida, ela que quer controlar. Então a forma de fazer a mudança é trazer a mente para o caminho do coração. Porque se a mente não estiver no caminho do coração, a mente está sozinha lá, sem coração. Entendeu? E Uhum. o caminho, o que a gente está fazendo é trazer a mente para o caminho do coração. Conforme você se conecta com a Jaqueline de 10 anos, você está levando a atenção para o caminho do coração. Daí, você considerando tudo isso, você fala para a Jaqueline de 10 anos que está triste, e você diz para ela, eu te agradeço por tudo que você me traz de bom. Eu te agradeço por tudo que você me traz de bom. Observa que muda. Tem aquele calor de novo. E maior, né? É outro calor, né? Não é o mesmo, é outro, né? Uhum. Por último, você aproveita que você está assim, você abraça a Jaqueline de 10 anos. E você fala para ela, você é bem-vinda na minha vida e agora eu cuido de você em primeiro lugar. Você é bem-vinda na minha vida e agora eu cuido de você em primeiro lugar. Como está agora? Tá bem? Estou com sentido de cuidado. Isso, exato. Você acabou de se conectar com essa parte sua. E por mais que está dentro, não quer dizer que a gente está conectado com ela. E a evidência de não estar conectado é o controle. Quanto mais controlador é a pessoa, mais desconectada está com as emoções. E de novo eu falo isso por experiência própria. Até 2007 eu tinha medo das emoções. Eu achava que eu seria manipulado pelas pessoas. Pessoas, entenda meus pais. Se eu tivesse conectado com as minhas emoções. Eu dizia isso para as pessoas. Então, até 2007 eu tinha esse pensamento de verdade, eu acreditava nisso. Que se eu fosse, se eu me abrisse ao que eu sentia, se eu aceitasse o que eu sentia, eu não faria o que eu queria e faria a vontade dos meus pais. Eu acreditava isso. E aí mudou quando eu entendi que não. Na verdade, o que guia a gente são as emoções. Não são as emoções que faz a gente se submeter a algo que a gente não quer. O que faz isso é a culpa, não as emoções. Quando a gente está aberto às emoções, a gente está presente no momento. E quanto está a tristeza agora, de 0 a 10? 7.
7? Ah, É, então tem tristeza de outras pessoas aí, sabia? Mas baixou de 9 para 7, é isso? é, Baixou só 2. Quando baixa só 2, isso me indica que você está carregando uma tristeza de alguém. Que será? não é. Então, minha experiência, fazendo várias sessões, quando a tristeza continua alta, assim, porque a gente fez tudo que tinha que mudar em relação a você mesmo, a gente fez. O próximo passo é os pais. E se você está carregando tristeza de alguém, de quem seria? Quem você via triste? Você Da via minha o seu mãe. pai ou a sua... Então, adivinha de quem você está carregando a tristeza? Pode não ser só dela, pode ser do seu pai também. O fato de o pai ou a mãe não mostrar tristeza não quer dizer que eles não tinham. Quando não mostra, quer dizer só que não mostra. Mas mostra de alguma outra forma. Entendeu? Às vezes trabalhar demais ou estar sempre ocupado é uma forma de não entrar em contato com a tristeza. E então, o que a gente pode fazer nesse momento é você pensar na sua mãe e perceber se ela está perto ou está longe. Pode ser o próximo passo? Pode ser. E aí, ela está perto ou está longe? Eu consigo, não Então consigo tá. me concentrar. Vê. Ah, hum. Talvez porque a gente chegou nas emoções, entendeu? Pode ser que agora a gente chegou bem no ponto central. E aí eu não consegui me concentrar, pode ser. Se eu olhar para isso, talvez eu tenha que lidar com uma emoção que no momento ainda não está confortável para lidar. A gente pode ir para outro caminho, não tem problema. Por exemplo, tudo bem? Se você quiser ir para outro caminho, a gente vai para outro caminho. Eu posso até pegar os bonequinhos, se for mais fácil de se concentrar. O que você quer? Qual é a sua vontade daqui para frente? Podemos continuar assim, vou me esforçar para me concentrar. Não se esforça, não precisa. Quem a parte que fala que precisa concentrar é a mente, mas você não precisa concentrar. Porque quando você fala que precisa se concentrar, quer dizer que tem pensamentos, é isso? É que quando tu pediu para eu ver a minha mãe, né, se estava perto, se estava Isso. longe, eu não consegui Ver definir, se está perto ou né? longe, ou ver ela. Não, ver ela eu consigo ver. Isso. E ela está perto ou longe? Tá Ah, então perto, você bem perto. conseguiu, tá vendo? Então você Uhum. conseguiu. É que quando você fala que não consegue se concentrar, isso pode indicar que tinha vários pensamentos. Aí o que eu ia fazer era trazer isso para a constelação. Se tem vários pensamentos, então esses vários pensamentos precisam ser vistos. Aí a gente traz para a constelação e ele faz parte. E aí, de alguma forma, é o que precisava ser visto. Mas aí você acabou dizendo que você conseguiu. Entendeu? E. Que Hum, é que talvez, é como tu falou, talvez sejam emoções que eu não esteja querendo deixar aflorar, né? Querendo é, perceber. ou não está querendo liberar, porque existe um ganho. Quando a gente mantém uma emoção que incomoda, às vezes tem um ganho. Por exemplo, estar no controle tem um ganho. Se abrir as emoções também significa, para a mente, pode parecer algo ruim. Como assim? Eu não vou controlar as coisas? Mas você pode controlar. Você não vai, você não vai perder o controle. Você só não vai precisar controlar. Entende a diferença? É, é diferente. Perder o controle é diferente de não precisar controlar. Quando você confia, você não precisa controlar. Entendeu? Quando você se abre para as emoções e o caminho de. Porque o que a gente está fazendo não é. O que a gente está fazendo é olhar para as emoções e levar a aceitação para elas. Então o que a gente está fazendo é super natural. É como a gente muda. A gente muda quando a gente aceita o que a gente não aceita antes. A gente sofre porque a gente não aceita a gente. Quando a gente não aceita os outros, a gente também não aceita o que a gente vê dos outros na gente. Entendeu? Então, a gente sofre porque a gente não aceita. Todo sofrimento é a não aceitação da gente. E do que na gente é também visto fora. Então, quando fala de aceitação, a gente está no momento presente levando a aceitação.
Não tem efeitos colaterais. Por mais que para a mente pode parecer, mas eu vou perder o controle. Ou eu vou lidar com uma emoção que eu não gostaria de lidar. Daí pode ser o medo. Pode ser que o medo estava querendo ser olhado. Percebeu? A gente olhou para a tristeza e agora a gente encontrou um obstáculo, né? Mas esse obstáculo não é um problema. Ele só me indica que eu preciso olhar para o que você acabou de me mostrar. Você me mostrou que a gente precisa olhar para o medo. A gente não olhou para o medo. Entendeu? Uhum. Entendi. Percebeu que foi o medo que fez você falar não consigo me concentrar? Eu tenho medo do que eu posso sentir. Eu tenho medo do que eu vou sentir. Então, não quero olhar para isso nesse momento. Mas aí, então, isso está dizendo o seguinte: olha para o medo. O que você acha? Vamos olhar, então. E aí, se eu falar para você pensar na Jaqueline que tem medo, a Jaqueline criança que tem medo, que idade ela tem? Também essa idade. É que eu lembro muito, assim, eu lembro bastante coisas da minha infância, né? Mas eu sinto realmente que eu tinha bastante medo quando eu era criança. Eu tinha muito medo de trovoada, eu tinha medo de ficar sozinha, eu tinha medo de não fazer as coisas certas. Tinha Então, muito medo. tudo isso tá ligado ao controle, principalmente o medo de errar. O medo de errar tem relação direta com o controle. A gente controla porque se errar, sofre. Então, e ela, a Jaqueline de 10 anos que tem medo, ela está perto ou está longe? É, Perto? E é bom ter ela perto? é bom porque ela estando perto, eu sinto que eu posso cuidar. Mas qual é o sentimento? É que se, deixa eu pensar, será que ela se sente cuidada por você? Porque senão estava resolvido. Da forma que você falou, dá a impressão, ou daria a entender que está resolvido, mas não está. Não, Então, não. então ela está perto, talvez ela faça você sentir medo. Mas aí você desloca a atenção do medo que está dentro para o cuidar de alguém que está fora. É, eu acho que é isso. Eu acho que Como se quando eu fosse. me proponho, acho que quando eu me proponho a cuidar de alguma coisa que está fora, ou de alguém que está fora, que não sou eu penso que, eu acho que eu penso que eu estou cuidando de mim, não Não, eu acho sei. que você esquece do seu medo. A gente se ocupa dos outros para não olhar para dentro. É igual trabalhar demais. É igual fazer. Tudo que a gente faz em excesso, invariavelmente, é para não olhar para dentro. Todo excesso. Comida, bebida, trabalho, diversão, todo excesso, muitas vezes, a gente usa como uma forma de fugir da gente. Ninguém toma consciência disso. Mas tem gente que toma consciência, né? Não tem aquela expressão, beber para afogar as mágoas, né? Não tem essa É, expressão? Então, tem. só que não afoga. Não afoga. Não. Vai esquecer momentaneamente e depois vai sentir tudo de novo maior. E já fala que as mágoas já estão ali antes, né? E elas são motivação, são a tentativa de não sentir. Bom, e aí quando você olha para Jaqueline, de 10 anos, com medo, ela tá com medo, você vê medo nela. Sim. Daí você diz para ela, eu vejo que você tá com medo e tá Eu tudo bem, vejo que você você pode está sentir medo. Eu vejo que você está com medo, mas está tudo bem. Você pode sentir medo. Daí você observa que muda. Eu sinto de novo esse calor aqui. Aí, tá vendo? É que isso mostra que assim tá curando. Essa é a mudança, é o mudar a relação com a parte que tem medo. E o medo protege. Ele te lembra, o medo não faz você não fazer as coisas. O que ele fala é, lembra de pensar antes de agir, de buscar informação,
de se preparar, de se proteger. Então o medo não é ruim. É como se ele estivesse resgatando uma necessidade de segurança. Daí você fala pro medo. Na verdade não é o medo, ela já tem 10 anos com medo. Você fala para ela: eu te agradeço por tudo que você me traz de bom. Te agradeço por tudo de bom que você me traz. Isso. E observa o que muda. Dá um calor, mas ao mesmo tempo uma leveza. Isso. Legal. E por último, você diz para ela: você é bem-vinda na minha vida. Você é bem-vinda na minha vida. E agora eu cuido de você em primeiro lugar. E agora eu cuido de você em primeiro lugar. Quanto está o medo? Agora eu não tenho medo de quase nada. É que ter medo é normal. O que a gente precisa fazer é, quando vem o medo, a gente lembrar disso. Que tá tudo bem sentir medo e que você tá com você. E aí, o medo de 0 a 10 está quanto? Os 3. 2, 3. 2, 3. Tá. Agora eu tô me sentindo corajosa. Legal. E a tristeza? A tristeza baixou? Continua certo? Tá quanto? Baixou. Quase nada de tristeza também. É? Olha que interessante. Era o medo. E quanto seria de tristeza agora? Quanto? 3, 4. 3, 4. Olha, nem precisou olhar para a relação com a mãe. A minha suposição, na verdade, é isso que se diz que o campo mostra o que a gente precisa incluir. Quando eu perguntei quem você via triste, você falou a sua mãe. Mas no olhar para ela, você de alguma forma me falou do medo. Ou eu percebi medo. E aí, vamos olhar para o medo. Quando acolheu o medo, a tristeza diminuiu. Quando eu penso assim na minha infância com a minha mãe, ela sempre foi muito cuidadosa conosco, né, com a família toda. E na maioria das vezes ela não nos deixava participar das coisas, ou, né, passeio de escola, outras coisas assim, né, de criança, porque ela tinha medo que a gente se machucasse. Exato. Né? Então, eu acho que a gente vai trazendo tudo isso para a vida também, né? O medo de errar, o medo de se machucar, o medo de sofrer. Até que você olhe e você acolha a sua criança que está com medo. Porque fugir do medo faz o medo aumentar. Verdade. Enfrentar um medo também faz ele aumentar. Porque o enfrentar ainda não é resolver. É diferente o caminho da aceitação. Que é o caminho de acolher o medo. Tá tudo bem sentir medo. E aí você faz reconhecendo que tem medo. Não é sobre negar o medo, mas é reconhecer que você está fazendo mesmo com medo. E tá tudo bem. E a gente percebe que é diferente? O mesmo vale para a tristeza. Ontem, quando tu falou de fazer a constelação hoje, eu fiquei com um pouco de medo, então, ansiedade. Agora misturou tudo na minha cabeça. Isso. Mas eu vou fazer, porque é uma coisa que eu quero fazer. Então, mesmo com medo, mesmo um pouco nervosa, né, vou fazer. Eu quero conhecer. Sim. E quanto que tá a angústia? Tava 11. Quanto tá agora? Agora, neste momento, tá nada. Então, tô me sentindo leve. Isso. Só que o importante é que no começo tava 11. E que agora tá 0. Então não é só neste momento. É porque liberou a tristeza e o medo. E não é liberou. É que tinha uma parte com medo. Então você cuidou do medo. Aí ele diminui.
Tinha uma parte triste, cuidou dessa parte, então diminuiu. Porque isso indica que a tristeza e o medo queriam a sua atenção. Era isso, quando você deu atenção, deu cuidado para você mesma, passou, diminuiu o excesso, que era só para chamar sua atenção. E a ansiedade? Quanto está a ansiedade que você falou que sempre sentia? 3. 3? 3. 2, 3. Sim. Então, isso normalmente dá para entender que resolveu, porque agora é só parte de lembrar de focar a atenção no momento presente. Vai ficar mais fácil. Quando não tem mais a tristeza em excesso ou o medo em excesso, quando você observa a respiração, fica mais fácil. Quando você se propuser a meditar, ou só ficar com a atenção no que acontece, já fica mais fácil. Eu já tenho percebido isso em mim, muitas vezes. Quando eu estou fazendo alguma coisa que eu penso, né, tem que fazer isso ou aquilo outro, ou alguém, quando eu não posso, de repente, estar com alguém, né? Então, aí eu mesmo penso comigo, assim, não, mas está tudo bem, vou me concentrar a fazer isso, né? Vou ver o que eu posso fazer agora, e o que eu não puder fazer é porque não era para ser feito, né? E já faz um tempinho também, até essa minha irmã mais nova um dia riu comigo, porque eu disse assim, eu não quero mais carregar o que não é meu, né? Eu quero me preocupar em carregar comigo o que é meu, né? Não deixando como eu assisti ontem também no vídeo que tu fez, né? Não deixando de ajudar os outros ou de estar presente com os outros, mas também estando comigo, né? E cuidando mais do que eu sinto e de mim,